seja muito bem-vindo a mais um Let's Cast. Hoje nós vamos olhar para o mercado no nosso episódio do Liderar é uma Arte e Engajar faz parte. Sabe com quem? Com Marcelo Ramos, fundador aqui da Let's Go. E olha, eu queria dizer que a gente vai olhar para o mercado, mas não é só olhar para o mercado, não. A gente vai olhar para o lado e aprender que empreendedor tem que ser curioso. Porque quando eu tive a oportunidade de conhecer o Marcelo, e aproveito para te dar boas-vindas, Marcelo. Muito obrigado, gente. Olha eu aqui de novo. Eu tive ali a oportunidade de almoçar com ele, de conversarmos, de falarmos sobre vários aspectos aqui da Let's Go. E este homem estava o quê? Dando uma mentoria pelo telefone, totalmente empolgado, e eis que ele estava atendendo um dentista. E ele me saiu com uma que marcou a minha vida. O dentista lá completamente preocupado, como é que ele ia fazer para fidelizar ali o time dele, como é que ele ia engajar. Vida de empreendedor, afinal, é o quê? A escassez de recursos ali no começo. E ele me veio com uma tal de Stock Options. Marcelo, que história é essa? Conta aqui para o empreendedor, Muito que nome bom. chique é esse, por que faz a diferença na Olha vida só do que legal empreendedor? esse exemplo que você lembrou e é verdade mesmo, né? Até demorei um pouco mais porque eu estava naquela discussão, enfim. Só para trazer um contexto para o nosso querido sonhador a empreender ou empreendedor que está começando, eu acho que a gente está fazendo tudo aqui na Let's Go muito baseado em não só nossa experiência literal como empreendedor, mas também com base em mentorias que a gente vem dando há muito tempo já, para testar realmente o que cada pessoa precisa ao começar a empreender ou estar com um empreendimento no começo. E esse foi um exemplo, né? O João, inclusive, é um dentista. Eu brinco que ele é um dentista empreendedor, né? Ou empreendedor dentista, não importa. E o principal ponto que a gente estava discutindo naquele dia é: eu procurei pegar pessoas de mais variados perfis e dar uma mentoria pro bono para escutá-las e para poder passar um pouco do meu conhecimento para elas em relação a como é que elas podem melhorar os seus negócios. E você começa a entender que depois de anos de jornada, coisas que eu também não conhecia, porque não aprendi na faculdade, não aprendi na escola, enfim, aprendi na vida, trazida para um ambiente, uma dor daquele empreendedor, faz muita diferença no negócio. O exemplo em que você falou e a resposta sobre o que são Stock Options, né? Stock Options é uma maneira, né, nada mais é do que uma oferta de ações, né, ou opções de ações na tradução para o português, que é, muitas vezes você tem uma pessoa, um talento, no começo da tua jornada você não pode pagar, essa pessoa pretende ou sai do teu negócio por um valor. E aquele valor às vezes até é irrisório, muita gente fala isso, nossa, mas saiu por pouco dinheiro, mas eu não posso cobrir. Agora, muitas vezes essa pessoa não tem a visibilidade de um plano futuro. E isso entra naquele momento em que, se você entende que o teu negócio vai crescer através de gente, no caso, através desta pessoa, daquele talento, ela pode potencializar a venda do teu negócio, por que não você falar para ela que ela tem condições de ganho em escala, que ela tem condições até de participar do negócio? Tudo está relacionado, Carol, ao potencial gerador que cada pessoa tem. Ou acredito que todo mundo, como empreendedor, toparia dividir o bolo de um bolo maior. Fácil. Não é? Né? Não é à toa que se fala, você preferia ter sociedade numa empresa pequenininha ou ter uma fatiazinha da Coca-Cola? Uma fatiazinha da Coca-Cola. Né? Então, eu acho que a história é tudo, como é que você pensa que o teu negócio pode crescer? Então, olha só o que eu ensinei para ele e que é ensinável para qualquer um. Está relacionado à retenção de talento com possibilidade de ganho. Porque, de fato, ninguém vai fazer isso por uma questão filantrópica, certo? Eu quero ter alguém comigo porque ela me traz algum valor. Perfeito. Então, É se uma eu tenho... troca. É uma troca justa. Para ser mais justa ainda, se eu não tenho condições de cobrir aquilo que aquela pessoa está predisposta a ganhar no mercado, mas entendo que ela faz diferença para mim, por que essa conta não deveria ser simples? De falar assim, Carol, você trabalha comigo, quer sair para ir para outro lugar, mas aqui comigo eu preciso de você, entendo que o nosso negócio pode crescer. Me ajuda o negócio a crescer daqui para cá, que essa fatia eu vou transformar numa opção para você ser sócia, para você ter uma bonificação adicional. Então, o Stock Options, ela é, a princípio, né, como nome, uma função literal de ações, ações da companhia. Então, você se predispõe a ceder um pedaço do seu negócio em prol daquela pessoa que está a se manter lá por mais tempo e entregar todo o talento que ela tem para que vocês juntos possam crescer. Perfeito. Tá? Então você dar a opção da pessoa ser sócia para que ela não vá para outro lugar e te ajude a fazer o resultado que você precisa. Na prática, você posiciona esse seu colaborador como um grande investidor também aí Exato. da companhia. Ele é um sócio da companhia literal, ele já passa a ser um sócio, certo? Porque se Perfeito. depende dele e ele entende que ele é capaz e tem talento, só precisa do tempo para chegar lá. Então, é um compromisso. Depende de você
ser sócio da companhia. Vamos embora junto? Eu acho que tem muito essa conotação, né? Mas não são só essas os artifícios legais e bacanas que você pode conduzir. Eu acho que esse ele tem uma particularidade que é importante a gente lembrar. Eu tenho exemplos disso dentro de casa, né? Eu vou dar o meu exemplo também. Quando a gente montou, quando eu montei a Vi, hoje a Swire, como eu falei já em algum momento, eu não sou uma pessoa de tecnologia. E eu montei uma empresa baseada em tecnologia, usando tecnologia como meio. Super fácil para conseguir talento. Super fácil. Reter. E para convencer o desenvolvedor, num período em que todo mundo precisa de desenvolver algo, a vir comprar esse sonho. Então a gente venceu aquela primeira etapa de montar os times dos sonhos. Essa pessoa já entrou, comprou o propósito, está lá dentro. Como é que eu retenho essa pessoa? Que eu acho que entra muito nesse momento. A pessoa ficou lá, comprou o sonho, mas ela é boa pra caramba, ela vai ser às vezes até assediada. E foi meu caso. A empresa começou a decolar, isso até infelizmente, muitas vezes o incumbente ou o concorrente faz de propósito, que é tentar tirar teu talento, oferece alguma coisa a mais. Pra te derrubar. Eu não posso pagar aquele momento. Então, eu fui impactado e criei soluções assim, justamente na prática, na dor. Eu não podia perder os meus desenvolvedores. As pessoas começaram o negócio comigo, eles precisariam estar lá. Então, eu chamei todos e falei, olha, eu quero vocês de sócio. E sendo muito transparente, vocês são o coração. Eu sou a execução. Eu sou o cara que está lá correndo, botando isso daí em rua, mas sem vocês eu não sou nada. Sem vocês eu não corro, porque vocês estão bombeando o sangue para que eu possa correr. Então, vamos junto nessa jornada. Eu super me predisponho a comprar, você dividir o bolo. Porque nós juntos vamos crescer. Sem vocês eu não vou crescer. Então, só como funciona isso? Tudo tem também uma técnica e uma balança. Que é, você precisa convencer o seu talento a entender que existe uma janela de tempo. E por isso que normalmente Stock Options, né, está vinculado a uma janela de tempo que ele pode apostar para fazer aquilo. Então, ininterruptamente, aleatoriamente, a pessoa nem vai fazer. Mas se eu chegar para você e falar, Carol, olha só, você é um talento na sua posição. O mercado demanda o seu talento. Só que o mercado já consolidado, que vai poder te pagar mais do que eu, você vai ser mais um. Você vai ganhar melhor, mas vai ser mais um. E você vai continuar tendo esse mercado durante um tempo. Vamos fazer uma aposta? Em 2 anos, ou 3, normalmente Stock Options eles têm esse prazo, 2 a 3, 4 anos. Você pode apostar comigo, porque se você tem o sonho de ser algo maior, de participar de algo que pode dar certo e crescer muito, é aqui que você vai ter isso. Perfeito. Esse sonho de estourar, de poder virar sócio de um negócio enorme, que mudou o mundo, que mudou um segmento, ou mesmo que trouxe muito capital, é aqui, não é no concorrente que está te oferecendo um salário maior. Lá ele já está fechado para esse movimento. E de um jeito muito menos burocrático, mais Total. fácil, amigável. Total. Tá dentro de casa. E Que depende dele, inclusive. É isso aí que a gente falou. Depende de você, né? Uma conjuntura externa, mas muito de você, chegar lá. E eu tô te dando esse espaço agora. Hoje é pequeno, o ganho potencial é muito alto. Então, a técnica que você como empreendedor tem de fazer no discurso é muito importante, porque você tem que entender que isso também é uma janela mesmo. Perfeito. É justo ter essa janela, porque se ele achar ou a gente não der certo nesse período, ele tem que ter o direito de conseguir ter o espaço que ele teria no mercado. Mas vale esse risco. Na maioria das vezes vale esse risco, Carol. Porque, né, o cara que está fazendo aquela transição de deixar talvez de ser um executivo para o resto da vida e ser um bom empreendedor, fazer parte de um time bacana, mesmo às vezes sem ter o talento de empreender. Perfeito. E fora que quando você tem ali o apoio de quem já está empreendendo, já está com a ideia, e você é o especialista por trás, é muito mais fácil, porque você entende que você faz parte daquilo. E aí se conecta muito com aquele primeiro ponto que você comentou, de eu já entendi o propósito, eu já estou dentro aqui desse barco, eu não quero que ele afunde, pelo contrário, eu quero fazer ele acelerar, porque eu tenho o retorno ali mais rápido. Mas, Marcelo, eu imagino que essa também não pode ser aí uma estratégia que dê para usar com todo mundo ou de uma maneira inveterada. Quais os critérios para escolher momento e também perfil para saber que essa é a aposta, que é a melhor forma ali de apresentar para o talento? Ótimo ponto, e eu vou correlacionar isso com algo que eu aprendi nessa jornada empreendendo. Eu tenho trazido isso em muitos temas até de palestra relacionada a gente, que eu faço a provocação, né, que a minha palestra, o tema, quando eu vou falar, ela começa com o conceito de o seu cliente em segundo lugar. Né? E as pessoas geram muito essa curiosidade de falar, Marcelo, como assim o seu cliente em segundo lugar? Você mesmo é uma pessoa que fala de, né, o foco do cliente, de se colocar no lugar do cliente, mas se você não tiver um time coeso, engajado e comprado no seu propósito, você não consegue dar uma boa experiência para esse cliente. Então, o primeiro grande cliente que você tem é o seu time. É as pessoas que estão com você, tudo aquilo que a gente já falou, vender seu propósito, vender sua ideia, vender seu conceito, e essa pessoa está lá por propósito, por paixão. Mas, como a gente também já falou, trabalho precisa fazer parte da equação da vida. Então as pessoas
procuram da vida fora do trabalho a mesma coisa que ela procura no trabalho. Ela precisa estar segura, ela precisa se pertencer, ela precisa ter estima, ela precisa ter reconhecimento. Então, eu criei, dentro das minhas empresas, o que eu chamo dos impulsionadores de satisfação. Porque, para mim, no final do dia, as pessoas buscam uma só palavra: estar satisfeitas. Na nossa vida pessoal ou na nossa vida de trabalho. É a mesma coisa. E eles são muito correlacionados. Nesse aspecto que a gente está falando de manter ou reter um talento, entendendo até os momentos de cada um, às vezes é uma pessoa que tem uma família, ela tem um valor mínimo a receber. Ela não consegue, por mais que ela queira, se ela não receber um valor mínimo, ela não vai poder trabalhar para você. Então, quando você entende esses impulsionadores e entende que o primeiro talvez esteja relacionado ao nosso tema, que é o de segurança. Porque o que é segurança? É você se sentir seguro e estar seguro. Né? Não basta sentir, tem que estar nesse caso, né? Usando talvez uma frase antiga de não basta parecer, tem que ser, né? De Mulher de César, né? Mas que esse conceito, ele está muito relacionado ao seguinte: quando eu sou uma startup, estou começando, uma empresa muito pequenininha, ou tenho um sonho de empreender, eu tenho que entender se o que eu pago está dentro do perfil do mercado e dentro do perfil de alguma pessoa. Aquela pessoa que eventualmente já chegou num patamar, já tem um valor, ela poderia até apostar. Aquela que ainda está construindo, ela tem que ter um mínimo. Então, eu balizar aquilo que eu sou capaz de pagar minimamente para ter o perfil que eu preciso é um passo importante. Vai muitas vezes até te ditar quais são as primeiras pessoas que você consegue contratar. Então, você já não erra na contratação. Você traz alguém ou mais júnior ou mais sênior esperando ter o momento certo de fazer essa transição. Né? Então, eu acho que tem muito essa relação da zona de segurança, onde você, não importa se você está com capital ou não, entender a sua estratégia, a estratégia correta para que você nasça dando esse ambiente de segurança, que o cara que pode apostar, então ele está seguro que ele tem um ganho futuro através de um stock options, de uma remuneração em ações. O cara que não pode apostar, ele talvez tenha o entendimento de que ele tem um curto prazo para tentar recuperar, então ele pode ter um bônus. Perfeito. Ele pode ter outras alternativas. Eu acho que esse é o ponto. E por isso que é importante você talvez usar essa zona de segurança. Vai caber você colocar nessa balança a sua capacidade financeira de desenvolvimento de salários ou, né, de criar esse capital que você teria, porque você começa investindo ou porque você precisa esperar girar a roda. Então também tem muito isso, né? Qual que é o momento da minha companhia? Na Swile mesmo, que hoje é a Swile, a gente começou sem capital. Eu tive que botar meu capital do bolso. Eu tinha uma limitação de capital. Eu não tinha como contratar todas as pessoas que eu precisava, então eu tive que priorizar aquelas que eram mais importantes para o meu momento. E criar essas estratégias de bonificações, de muito, como a gente já falou em algum momento, muita transparência sobre as demandas, muita capacidade do cara entender para onde ele pode ir, mas muita zona de conforto, de segurança. A pessoa se sente segura de falar, isso que é o combinado eu posso cumprir. Né? Porque também é importante, senão você cria um combinado que depois de 3 meses a pessoa não cumpre e cria um ciclo vicioso. 1 ou 2 vezes você faz isso, isso reverbera no mercado, as pessoas sabem e sentem. Você passa a perder talentos por conta disso também. Sem sombra de dúvidas, e esse ponto para mim da transparência, que vai construir confiança e que naturalmente vai fazer esse time permanecer junto contigo, não apenas como um time, mas como um grande investidor, sem sombra de dúvida que é uma Let's dica, não é não? Não tenha dúvida. Construir essa confiança. Com certeza. Inclusive, assim, eu sou apaixonada por série. Para mim, tem uma série que todo empreendedor tem que assistir, que é a WeCrash, que conta ali a história do WeWork. O WeWork caiu justamente nesse conto do vigário, contratando muita gente jovem, muita gente que não tinha como se sustentar, mas que tinha ali o sonho grande de crescer, de acreditar no propósito, de fazer acontecer, de fazer parte de algo realmente transformador, e onde eles pecaram na hora de entregar as ações, porque foram anos prometendo, com as pessoas vivendo ali com a corda esticada, praticamente estourando, porque não tiveram a sensibilidade do que você acabou de trazer, para quem que é o perfil e para quem que não é, e na hora de não cumprir, você está impactando não só uma pessoa, mas muitas vezes toda uma cadeia familiar de quem acreditou. E até prometer, só um ponto, né, Carol? Prometer muita coisa para todo mundo que você não vai entregar. Porque daí talvez chega num ponto onde cai tudo, né? De uma vez só. Então, até esse exemplo é maravilhoso, né? Que é você ter... O conceito de time de alta performance é um conceito de um time que tem a zona de segurança e é cobrado. Perfeito. Porque se você só tem a zona de segurança e não é cobrado, você fica aquele time de gente que tá lá num escritório que tem piscina de bolinha, escorregador, tudo certo, mas... Tá todo mundo usando aleatoriamente, aquilo não tem um senso de dever, né, direitos e deveres.
Ao mesmo tempo que também tem aquela empresa que só coloca aquilo como símbolo de cultura e não pratica. Né? Pelo contrário, tem alguém lá, tem um gestor olhando e falando, poxa, olha lá, o vagabundo lá sem trabalhar. Não é? Ambos os movimentos estão errados. Virou ou clube de campo, ou ali a zona de conforto. Ou o cara só faz, a empresa só faz para dizer que fez. Qual que é o ponto certo dessa história? É você ter um ambiente e não usar isso como símbolo de cultura, você realmente ter isso na cultura, entender que as pessoas precisam se sentir em casa, se sentirem seguras, estar numa zona de segurança, poder falar o que pensam, poder, né, entender e ter respostas e feedbacks transparentes, mas serem cobrados de resultado, porque ninguém vai sobreviver sem resultado. Perfeito. Aliás, a partir do momento que eu me torno acionista, inclusive, eu me torno duplamente interessado nesse tal de resultado. Um excelente ponto, Carol. Você, empreendedor, entenda uma coisa. Let's dica. Para de achar que você tem que achar pessoas para trabalhar para você com sentimento de dono. Sentimento de dono e salário de funcionário. Já falei muito isso na minha vida profissional de empreendedor. Nossa, puto, não tem sentimento de dono. É claro, ele não é dono. Então, assim, pare de achar que as pessoas vão se sentir dono sem ser dono. Elas não têm essa obrigação. Dono é você. Então, se você quer que as pessoas se sintam como dono, promova a dono. E tem várias formas de fazer isso. Dá participação, divide o bolo com um bolo maior, coloca na régua, mas seja transparente primeiro com você mesmo. Você quer ter sócios, quer ter pessoas que pensem como você, que se doem como você, promova as pessoas a sócios. Essas pessoas que se entregarem vão aí sim poder ser cobradas como dono. Tem vários artifícios legais para você fazer isso. Agora, o que não pode é eu cobrar de um colaborador que recebe para ter uma função específica contratada que ele se sinta como dono. Não existe, Carol. Isso é balela. Muito bom. Isso volta na questão que a gente tanto fala do autoconhecimento. Será que eu hoje quero ser uma empreendedora que realmente quero ser cobrada pelos meus acionistas e dar retorno? Ou eu quero ser uma empreendedora que vou garantir um valor a mais no final? Que eu quero simplesmente ganhar mais do que na vida CLT? Ou seja, um empreendedor meio fake? Então, saber quem eu sou faz toda a diferença. Marcelo, eu imagino que o empreendedor começou a nos ouvir hoje. Ele deve primeiro ter se assustado com o nome, afinal trouxemos aqui um nome muito chique em inglês. Segundo, que talvez até se assustou também com a história. Poxa, assim, como assim ações? Eu estou começando uma empresa agora, minha empresa mal tem contrato social, como assim vocês já estão falando de ações? E eu imagino que tem ali questões legais que esse empreendedor deva olhar para garantir que tanto este talento consiga receber e tenha ali algo que o sustente, como ele também consiga se proteger para eventuais dores de cabeça. Como que ele pode começar esse processo? Acho que existem várias ferramentas legais que te permitem fazer já isso aqui no Brasil, que não fazem você como o dono, né, o dono literal, o fundador da empresa perca controle, etc. São instrumentos legais que hoje têm padrões de mercado, inclusive qualquer escritório de advocacia ou advogado poderia ajudar, até padrões prontos já estariam valendo, né? Eu posso usar como exemplo, a conversa que você viu eu falando era literalmente sobre isso. Eu estava trazendo isso para a mesa para um dentista empreendedor que estava com medo de perder algumas das suas dentistas que tinham muito talento, porque ele falou, estou crescendo, elas estão atendendo demais, o preço que elas ganham, uma clínica do lado está chamando elas para fazer parceria, dando espaço e tal, para elas terem seus próprios clientes. Aí eu mostrei para ele, falei, olha só, como você tem como contra-argumentar. Elas lá vão ter um espaço terceiro que elas não são donas, que depende de outra pessoa, mas vão ganhar talvez um pouco a mais sendo donas só dos clientes. Mérito delas, porque daí o cliente é dela. Você pode fazer a mesma oferta, dando muito mais a entregar. Você já tem o espaço é seu. O ganho é seu também. Então, dividir o bolo do cliente delas é muito melhor do que não tê-las. Né? Então, traga esse argumento para que elas falem, não, vamos fazer o seguinte, vamos crescer junto então. Vocês trabalham, né, enquanto vier cliente pela clínica, então tem, enfim, conceitos, né, que podem ser muito bem estruturados. No caso dele, que eu estou trazendo como exemplo, trabalhe o que você já criou, a marca que você tem, traz clientes, etc. Esses clientes vêm para cá, ao invés de elas terem que criar a carteira do zero e tal, a gente pode olhar para um faturamento que você faria sozinho versus um faturamento que você faria em time, com sócios. Se tivesse um sócio igual o João hoje, eu falei para ele, João, se tivesse um sócio igual você hoje, faturando a mesma coisa, vocês iam estar ganhando igual. Mas se esse potencial fosse elevado ao quadrado, vocês estariam ganhando o dobro cada um. Ah, Marcelo, tudo bem, mas como é que eu entrego ao quadrado? Montando uma estratégia. Se você faz muito bem uma coisa com um ticket maior, a outra pessoa faz muito bem outra coisa com um ticket maior, duas pessoas entregam o dobro. Perfeito. Não entregam a média. Né? Então, isso faz com que você tenha que pensar a capacidade que você tem de focar no que você é bom, trazer outra pessoa melhor em outra coisa. E aí você dá para ela fazer aquilo que ela é bom, você fica com o seu, consequentemente tudo vai faturar mais.
Então, você não daria um percentual de sociedade para essa pessoa que agrega? Pô, claro, na hora. Eu falei, então nós vamos desenhar isso. Isso tem como, tem como. Nesse caso pode ser um stock option, um vesting. Vesting é a mesma coisa, ela é você ganha essas ações só depois de um certo compromisso firmado. Bacana. Né? Tá amarrado. Tá amarrado. O stock options tem padrão de que você ganha por tempo. O vesting tem padrão que você ganha por tempo versus entrega. Então, hoje, de novo, existem aparatos legais, muito fáceis de ser pesquisados, inclusive. A gente aqui na Let's Go vai ter aí uma série de assuntos sobre esse tema, vai trazer no financeiro e jurídico, né, planilhas, opções, ferramentas que as pessoas possam acessar. Então, o que eu digo é, tem muito instrumento legal, é legal fazer isso e é bacana também, legal no sentido de cool, né? Porra, porque você agrega, divide um bolo maior, as pessoas têm que ter esse pensamento. Óbvio, dividir o dobro do que você já faz não faz sentido. Porque daí você tá ganhando igual. Agora, a ideia é você trazer pessoas e montar um plano onde cada capacidade potencialize e exponencialize a capacidade de faturar mais no talento de outras pessoas. Muito bom. Marcelo, sabe que te escutando, além das estratégias serem incríveis e palpáveis, uma coisa que me chama muito a atenção é como que esse empreendedor muitas vezes tem aquela síndrome do cachorro vira-lata, sabe? De que parece que porque a gente é pequeno, eu não posso concorrer com quem é grande, lá tem benefícios que eu não posso pagar. Como ajudar esse empreendedor a enxergar esse salário, que muitas vezes é um salário emocional, benefícios que são intangíveis, outras estratégias e que ele possa realmente engajar, que não seja necessariamente com salário. Como que a gente amplia esse leque? Vou voltar aqui e até me comprometo com o nosso empreendedor de deixar esse material como material de consulta, que são os 5 posicionadores. Eu acredito nos 5 posicionadores de satisfação. Você vai conhecer, e entre eles, o que você está me perguntando, tem 2 deles que são estima e pertencimento. Né? Que é você fazer parte de algo, se pertencer a algo, entender que tem espaço para crescimento, ter feedback claro, se encontrar com quem toma a decisão, fazer parte do time mesmo, fazer parte da tribo, é um fator de retenção de talento. Hoje, ainda mais pós-pandemia, o empreendedor que está chegando. Entenda o seguinte, se você não empreendeu ainda, talvez é um caso de muita gente, ou está começando a empreender, existe um mundo pré-pandemia e um mundo pós-pandemia. Tá? A empresa que entendeu há muitos anos atrás o mundo de hoje pós-pandemia é a que tem mais sucesso. Porque é uma empresa mais focada em gente, engajamento. Então, a gente vai trazer aqui em alguns dos nossos ensinamentos, né, parafraseando um autor e um palestrante famoso, que é Simon Sinek, né? Se você não entende de gente, você não entende de negócio, afinal de contas, todas as pessoas são pessoas, teus clientes, teus colaboradores e tal. Tem muito a ver com o conceito de as empresas que lá atrás entenderam essa história de se relacionar, de fazer as pessoas pertencerem, criar uma cultura forte, tendem a ter mais sucesso, né, do que as que não. Só que o pós-pandemia trouxe a dor na veia. Explicitou. Que são os grandes movimentos que aconteceram recentemente. The Great Resignation, né? Que para quem está nos ouvindo aí é a grande resignação, né? Então as pessoas dizendo assim, não trabalho mais em empresas que eu não me sinto parte, ou que eu não faço parte, ou não compro a ideia, não compro o propósito. Muito vindo da geração nova, né? Não vou. A relação mais antiga, mais madura, é uma relação que tem com o trabalho uma resiliência imposta culturalmente, certo? Sim. Quando você imaginou você falar isso para um chefe seu lá atrás? Nunca. Não, você tá maluco. Você podia ser xingado mesmo, normal, né? O cara me xingou, lógico. Falei uma porcaria, falei uma coisa que o cara não queria ouvir. Então, olha só, culturalmente a gente vem de uma geração que você entra, fica quieto, trabalha pra caramba, estagiário tá lá pra se lascar, né? Era Nem isso. Nem é gente, né? Inclusive. Não, a gente ouviu muito isso. É isso. Eu entrei no momento que o cara falava, é estagiário, vai se lascar. E pra mim aquilo ali era normal, né? Então, assim, óbvio, o mundo pós-pandemia, ele começa a trazer esse conceito de, não, peraí. Eu brinco muito também, mais uma... Né, troque o conceito de RH na sua empresa. Eu já troquei nas minhas. Perfeito. RH são recursos humanos. Pessoas não são recursos da sua empresa, elas são a empresa. É isso aí. Então, a gente chama das nossas empresas, das minhas empresas, de relações humanas. A área de relações humanas. Como é que eu faço a interlocução entre as pessoas que trabalham conosco. Enfim, né, o ponto aqui principal é você achar nos impulsionadores de satisfação a capacidade de convencer as pessoas não só por dinheiro. E cada uma tem a sua motivação, Carol. Tem gente que vai ser até porque o escritório é bacana e é perto e é mais fácil e ela faz a conta literal. Isso pesa. Ou às vezes até de trabalhar de casa. Tem outra que tem uma liberdade maior em relação ao formato de trabalho híbrido que se adequa mais. Essa conta pesa.
Tem outra que vai ficar muito comprada pela capacidade de aprender com pessoas incríveis e motivadoras. E ela não abre mão disso porque ela está numa fase de formação. Então é isso. De que maneiras você, como empresa, empreendedor, está montando seu time, perguntando para as pessoas o que elas mais gostam. Perfeito. E aí você pode tomar suas decisões. Cabe a você entender desse perfil e dos gostos que essas pessoas têm, qual é a pessoa certa para o lugar certo. Já falamos isso daqui, né, em algum momento. E sabe o que é muito bacana, Marcelo? É que aqui na Let's Go a gente une, e é um dos nossos princípios, que é que você aprende na prática. Então, aprender com teoria, gente, é como tentar matar ali a fome lendo apenas o cardápio, é impossível. E o nosso empreendedor aqui, ao assistir aqui toda a nossa aula, a nossa jornada, conheceu o Magic. E você, sem saber, na sua jornada, na prática, os seus impulsionadores são muito parecidos com o Magic. E olha que legal, olhar para o mercado e ver que eles funcionam, Carol, Marcelo. funciona demais, é demais. E aí eu começo a trazer assim, inputs que você vai aprendendo na raça, né? De novo, todos os lugares que eu faço essa palestra, eu recebo muita mensagem no LinkedIn, no Instagram, agradecendo, né? Porque as pessoas saem de lá com um certo clareamento entre minimamente eu sei onde eu vou dar prioridade. Porque dos 5% de satisfação, você tem várias coisas que você pode fazer em cada um deles. Perfeito. Né? Em segurança tem várias coisas. Pacote de benefícios, lá em estima tem one-on-ones frequentes, tal. Ferramentas de pulse para a pessoa poder dar feedback de verdade. Então tem várias. E eu vou deixar aqui para a gente colocar para a galera, né, os impulsionadores que eu considero que fazem diferença. Então, tem essa correlação das pessoas, né, usarem isso de fato no dia a dia. Então, uma das curiosidades que eu brinco nas palestras é assim, gente, aqui quem está aqui, por exemplo, né, numa das partes de gestão, de entender que as pessoas precisam ter seu tempo, de respeitar o tempo das pessoas e entender que trabalho faz parte da equação da vida, eu falo, quem para nesse dia a dia corrido, reserva na agenda ou bloqueia na agenda ócio criativo. Hoje é o tempo que eu vou parar para pensar. E pensar, que é o ócio criativo. Estou trabalhando, mas não necessariamente uma tarefa específica. Levanta uma pessoa. Para lugares assim de milhares de pessoas. Você ainda consegue uma pessoa? Uma ou duas, levanta. Só acredita? E eu passei a fazer isso recentemente, que é, você só vai criar uma solução no momento que você não está no problema. Perfeito. Porque você está na tormenta resolvendo coisas automáticas. Você tem que ter rápido, sem ter ágil. Saiu de lá, entendi o que aconteceu, paro, penso, posso inovar, né? Então, isso tem a ver com você conseguir mostrar para as pessoas que você está contratando o como você pensa. E por que eu estou usando esse exemplo aqui? Porque quando você deixa isso claro, qual é teu pensamento, para onde você quer ir, tem gente que vai comprar essa ideia, vai falar, nossa, eu vou ter um espaço, uma zona de confiança, onde eu posso fazer isso e não vou ser taxado de que eu não estou trabalhando. Né? Ou não vou ser perseguido, né, por isso e tal. Então, de novo, acho que existe um mundo pós-pandemia que não tem volta, mais veio para ficar. A gente está aprendendo a fazer muita coisa. Eu tenho, por exemplo, os meus critérios, os meus pensamentos em relação ao híbrido e presencial. Eu acho que não tem receita de bolo, né? Tem muito a ver com a capacidade, o tipo de negócio, a maturidade do time, enfim, o momento em que a empresa está. Vou dar o meu exemplo aqui. Na Let's Go, eu tenho empresas onde eu tenho, na Swile, 300 colaboradores, a maioria remoto, full remoto. Alguns presenciais de algumas áreas específicas que a galera até quer ser presencial. Na Let's Go, a gente tem menos remoto do que presencial. Por quê? A gente é uma empresa nascente. A gente é uma empresa que precisa se conhecer. A gente é uma empresa que precisa conhecer um ao outro. A gente ainda tá batendo cabeça literalmente. E pra mim, Carol, a empatia, a criação de empatia se dá mais no presencial. É a minha percepção, é a minha ideia sobre isso, né? Então, sabendo disso, eu promovo na minha companhia, mas com muita transparência, com muito direito a pessoa concordar ou não, né? Então, afinal de contas, a pessoa, ao entrar, sabe, então entra convicta e acreditando no mesmo propósito, que é, nós estamos no momento de criação de cultura. E criação de cultura é você ter um tete-a-tete. Porque eu, no dia a dia corrido que existe, que eu falo até essa provocação de pare para pensar em coisas que são solucionadas, a ser solucionadas, pensa, qual foi a vez que você parou? Me responda. Qual foi a vez que você parou no dia a dia corrido, remoto pra caramba, de falar, sabe aquele amigo que você cruzava antes no café e perguntava se estava tudo bem? Que você marcou uma agenda só pra fazer isso. Bateu um tapinha no ombro virtualmente e fala assim, só liguei pra saber se você tá bem. Como foi seu café hoje à tarde? Como tá sua família? Você lembra de algum dia que você fez isso? Não fazemos. Eu brinco, inclusive, que eu não sei se nós estamos vivendo ou trocando de link. É isso. E é isso, a gente tá trocando de link, né? E existe uma conexão presencial que você vê isso ao acaso, que é, eu levantei para pegar um café, vi o
uma pessoa, um colega de trabalho lá, eu vi um pouco mais cabisbaixo, porque eu o conheço, dou um tapa na cabeça dele, né, de um bom sentido, e falo, o que você tem? O que eu posso fazer para te ajudar? Senta aqui, vamos tomar um café. Você não faz isso no presencial. Perdão, no remoto. Você faz isso no presencial. E isso ajuda na criação de cultura da empatia, porque até depois, para quando você puder ir para o remoto, você vai ter muito melhor entendimento daquelas palavras que às vezes você confunde como duras no digital e não são, porque só são o jeito da pessoa. Agora, como é que você faz isso? Você conheceu o jeito dela? Quantas vezes na pandemia eu não tive que ser mediador de conflito, de que pessoas ficaram sem se falar semanas porque entenderam que um texto no Slack ou num Messenger comum não foi do jeito que ela imaginou. Ah, porque você não me mandou emoticon. Ah, Marcelo. Isso, às vezes foi um erro de pontuação, né, Carol? A gente vai dando uma emburrecida. Você começa a escrever rápido, você esquece pontuação. Uma conotação, às vezes, errada numa pontuação pode ser interpretada de maneira errônea por quem está lendo. Presencial não. Você já conhece o Marcelo, sabe a entonação dele, sabe o jeito dele. Você sabe se eu tô bravo, se eu não tô bravo, né? Então tem isso. Eu acho que só para complementar esse assunto e encerrar essa etapa, eu deixo uma mensagem aqui para o nosso empreendedor. Saiba balizar a importância de você pensar no híbrido, no remoto, no presencial. Tem negócio que nem tem como ser remoto, mas saiba presenciar, promova encontros com as pessoas, cuide das pessoas. Cuidar das pessoas é pensar delas de novo, fora do ambiente de trabalho. Não tem jeito, uma pessoa que não está bem em casa, consigo mesma, vai performar pior. Às vezes, a empresa tem a obrigação, na minha opinião, o empreendedor, de ter esse cuidado. Porque isso também vai impactar no negócio. Não à toa, RH, então são relações humanas. Relações humanas, é isso. Responde tudo, vai, não responde? Responde. Relações humanas, vamos se relacionar, gente. Não, e disso tudo que você trouxe, Marcelo, para mim, a beleza está em vamos olhar quem são os nossos talentos, qual o momento de vida deles, sermos honestos com a gente mesmo em relação a qual o nosso momento enquanto empresa, enquanto empreendedor, sentar para conversar e negociar. É isso. Porque se a gente não tiver também essa coragem de falar, ok, deixa eu sentar, a gente vai simplesmente ficar aqui numa guerra de Davi e Golias, achando que é impossível vencer. E aí eu queria que, até para a gente poder encerrar depois dessa aula que tivemos aqui contigo, para ti, qual que foi esse momento de virada de chave? Onde você percebeu que, poxa, você não era simplesmente ali um pequenininho, mas que você tinha nas mãos muito mais elementos do que simplesmente um salário para poder engajar. Eu percebi isso um pouco antes, em particular, assim, na minha jornada empreendedora, foram algumas percepções de jeito de cuidar de gente que foram, né, entrando e absorvendo e me fazendo ser uma pessoa que hoje eu falo. Eu literalmente acredito que eu preciso ter gente melhor do que eu, porque eu sei muito bem das minhas deficiências, sou desorganizado, não sou bom no operacional, mas sou bom de pensamento, então também sei muito bem o que eu sou bom, né? E como eu posso dizer, sem falsa modéstia, valorizo o que eu sou bom e peço ajuda no que eu sou ruim, né? Então, mas eu acho que a grande construção disso é na dor. Né? Então, eu acho que os principais pontos que eu fui passando foi nas etapas e níveis de empreendedor que eu me tornei. Né? Então, de sair de um negócio do zero a montar um time de 100 pessoas numa agência de comunicação. Cara, eu no começo era muito duro, a vida me deixou dura. Né? Eu sempre fui um cara duro. Eu tinha mais esse lado cobrador. Não, vai ter que entregar, bora. Esse lado que eu falei, sentimento de dono. Cobrava sentimento de dono de todo mundo. Na minha sala sempre teve a palavra comprometimento. Pra mim é o que mais importa. Se você comprometeu comigo, eu não aceito que você volte pra trás. Mas do jeito de lidar, mais duro. Não gostou, não vai embora. Então não é assim. Comecei assim. Lá no equilíbrio, você estava só na cobrança. É isso, exatamente. Exatamente. Comecei a perceber que pessoas incríveis deixavam de estar com a gente por conta disso. E na dor comecei a ver que não. Ego não combina com o resultado. Primeiro passo, primeiro gatilho é cuidar de gente. Peraí, ouvir as pessoas. Então a escutativa talvez para mim foi meu primeiro momento. Que antes assim, eu sou o dono, vai fazer desse jeito, quer, não quer, não quer. Sempre tem o direito. Mas aí para mudar, para eu poder ser um líder melhor, uma pessoa melhor, se eu não escutar, eu não evoluo. Então o primeiro gatilho para mim foi escutativa. Eu falei, não, eu tenho que ouvir pessoas diferentes de mim, que a gente falou no começo, vão me ajudar a ser uma pessoa diferente. Muitas vezes as convicções podem continuar sendo diferentes, né? Eu posso acreditar em uma coisa e a pessoa em outra, mas ela me trazer um ponto de vista diferente, minimamente eu ao escutar, me provoca. E me provoca a pensar, criar uma solução e tal, etc. Ou até ser mais, como eu posso dizer,
eloquente para convencê-la. Perfeito. Tem os dois lados, ela também pode ser convencida. Enfim, isso Você para vai mim ser provocado de alguma forma. exatamente, e assimilar isso de uma maneira positiva. Então eu brinco que é a indignação positiva. Eu uso isso pra minha vida hoje em dia. Talvez seja o meu primeiro gatilho mesmo, não é porque a pessoa discorda ou fala alguma coisa ao contrário do que eu acredito que eu vou precisar fazer, mas eu preciso ouvir. Eu preciso ouvir. Escutar alguém que discorda de você vai te fazer uma pessoa melhor, mesmo que você não concorde e não aplique aquilo que ela falou. Então é uma escutativa que é muito importante para você se tornar um empreendedor de sucesso. Talvez foi o meu principal gatilho. E o próximo gatilho é o gatilho que eu monto e que eu entendo esse conceito dos 5 impulsionadores, que é trabalho para você fazer parte da equação da vida. Como empreendedor, como é que eu promovo isso dentro das minhas companhias? Então, o pensamento desse me trouxe para esse exercício de criar os 5 impulsionadores de satisfação. E eles estão ligados literalmente à palavra, que é preciso de pessoas mais satisfeitas. Pessoas mais satisfeitas e felizes, diversos estudos mostram que são mais produtivas, são mais engajadas, ficam mais tempo na sua empresa. Então, é um conceito que eu chamo de efeito bola de neve. Uma pessoa mais engajada na sua empresa, fica mais tempo, te ajuda a reter mais talento, outros talentos também querem vir, pessoas com boa experiência passam boa experiência para o cliente, você fatura mais, enfim, um ciclo virtuoso. Né? Esse foi o segundo grande gatilho que eu posso dizer que eu tive como empreendedor nessa área de relações humanas e que me trouxeram esse conceito dos impulsionadores de satisfação. Né? Uau! Nossa, Marcelo, assim, como que a tua jornada e tudo aquilo que você quebrou cabeça e ao mesmo tempo essa virada de chave de entender que é no outro, é com o outro e é pelo outro que, de fato, o negócio vai acontecer. Tem uma frase muito conhecida que ela diz que nós temos que conhecer todos os métodos, dominar todas as ferramentas, mas ao falarmos com uma alma humana, temos apenas que compreender, né? Tocar essa alma, compreendendo que ela é uma alma humana. E para mim isso vai muito ao encontro do que você trouxe para a gente aqui. Tem muito método? Tem. Tem muita ferramenta? Tem. Mas, acima de tudo, a gente tem que entender que lida com gente, lida com pessoas, elas não são iguais. E se você não parar primeiro para escutá-las, não adianta conhecer a teoria. A teoria, por si só, não vai resolver. É isso aí. Nossa, obrigada, Marcelo. Foi um prazer ter você aqui. Obrigada aqui ao nosso empreendedor também que nos assistiu. Continue com a gente e até a próxima.